Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Podemos assentar um momento? Reverendas religiosas, caríssimos fiéis, hoje contemplamos, ainda no mistério da Epifania, o primeiro milagre de nosso Senhor. Manifestou-se ali a divindade. Quem, com apenas o poder da sua palavra, pode transformar a água em vinho? Ninguém, a não ser Deus. Ninguém pode realizar uma transubstanciação. Nós tínhamos uma substância, água. Depois tornou-se outra, transformou-se em outra, converteu-se totalmente em outra, o vinho. São coisas distintas. Alguns podem tentar argumentar, dizendo que misturou-se água com vinho, de que ali não temos um milagre, mas apenas um fenômeno natural. Estão errados. É uma transformação total. E não apenas em um vinho aguado, mas num vinho bom. Não se resta dúvidas de que aquela água tornou-se verdadeiramente vinho. E esse primeiro milagre, ele ocorre aparentemente antes do tempo. Nosso Senhor responde a Nossa Senhora: o meu tempo, a minha hora ainda não chegou. É interessante nós olharmos essa afirmação de Nosso Senhor, porque Ele sendo Deus, Ele conhece todas as coisas. Ele sendo Deus, Ele sabe aquilo que ocorreu no passado, aquilo que está ocorrendo com cada um de nós no presente e aquilo que ocorreria no futuro. Então Nosso Senhor sabia que a Virgem Maria haveria de interrogá-lo, haveria de pedir a Ele que se transformasse a água em vinho. Deus quis ali demonstrar o poder da intercessão de Nossa Senhora, como que mudando o tempo de Deus, como que podendo mudar aquele que por definição é imutável. Deus não muda. Então Deus sabe todas as coisas, Deus conhece todas as coisas, Deus sabe das nossas necessidades e espera que nós peçamos a Ele. Se quisermos ser ouvidos, precisamos da intercessão de Nossa Senhora. Para isso Ele realizou esse milagre, para mostrar uma coisa a todos nós. Sua mãe, que também é nossa mãe, tem um grande poder, um grande valor diante dele e de toda a Santíssima Trindade. Assim, Nossa Senhora, os santos padres vão dizer, é como um relógio que andava atrasado. Serviu de sinal a Nosso Senhor. Serviu ali como aquela que intercede, aquela que age para com Deus. Temos outro sinal interessante, que é a obediência dos serventes. Pois Nosso Senhor até então não era tão conhecido, não havia realizado nenhum milagre. Eles poderiam até conhecer Nosso Senhor, mas alguém pediu para que se completasse de água as talhas que se utilizavam para a purificação das mãos. Então, nesse fato, nós vemos que não havia dúvida entre nenhum daqueles que estavam presentes de que naquelas talhas havia água. Todos tocaram aquela água, todos lavaram as mãos para estarem ali presentes, todos sabiam, aquelas talhas são talhas cheias de água. Não havia dúvida alguma de que ali estava, que ali a continha água. Nosso Senhor então pede e ordena que se encham as talhas de água até a borda. Provavelmente estavam já cheias, não se havia usado toda a água. E os discípulos, aqueles ali que são serventes, obedecem prontamente a ordem de Nosso Senhor, obedecem e fazem do modo perfeito. Colocam a água até o topo, até o talo daquelas talhas. Nesse momento da obediência, realiza-se o milagre. Nosso Senhor, Ele tem em conta a obediência. Precisamos ser obedientes. Aqueles que querem desobedecer Nosso Senhor, ou desobedecer a igreja, ou desobedecer o Evangelho,
se afastam da lei de Deus. A Santíssima Virgem, que é um modelo para todos nós, de ser humano perfeito e santo, tem como uma das suas virtudes principais, além da humildade, justamente a obediência. É necessário a humildade para servir com obediência aqueles que nos são superiores. Adão e Eva, buscando, de certo modo, não obedecer a Deus, mas caminhar com suas próprias pernas, trouxeram o pecado para o mundo. Tivemos ali uma primeira revolução, querer se colocar contra a vontade de Deus. Entre os anjos, o demônio foi o primeiro desobediente. Um terço dos anjos disseram não a Deus. Por isso precisamos servir com obediência. Aquele que obedece, tem esse ditado, não peca quando realiza algo que é segundo a vontade de Deus. É claro que se alguém nos mandasse realizar algo, seja o pai e mãe, seja um superior, uma superiora, nos mandasse algo que fosse contra a vontade de Deus, algo que fosse claramente pecaminoso ou injusto, aí não se tem ali a lei da obediência. Um filho poderia desobedecer o pai se o pai mandasse. O filho, por exemplo, roubar algo, seria algo claramente pecaminoso. Por isso o filho não teria uma obrigação em obedecer, mas pelo contrário, uma obrigação em obedecer primeiramente a Deus. Porém, se o pai e mãe, se um superior, se uma superiora pede algo justo, algo segundo a vontade de Deus, então, obedecendo, temos ali a virtude, temos ali a procura da santidade. Da água que se converte em vinho, nós podemos fazer duas comparações. A primeira é a Eucaristia, como havia falado no início dessa pregação. Deus, neste primeiro milagre, colocou as bases da fé, da nossa fé, na Santíssima Eucaristia. Quando o sacerdote diz para as hóstias que estão sobre o corporal no altar, isto é o meu corpo, em latim, temos ali uma transformação. O sacerdote imediatamente ajoelha e adora, porque não há mais uma hóstia não consagrada, não há mais um pão, mas uma hóstia consagrada, ou seja, o Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos dizer que em poucos segundos, aquilo que era meramente pão, aquilo que era meramente trigo comprensado, tornou-se nosso Senhor, razão de toda a nossa vida. Alguns poderiam sentir tentação na fé, alguns vão negar, o próprio protestantismo vai como que protestar contra essa ordem e ser desobediente a Deus. Porque nosso Senhor assim ensinou, as palavras são deles, é dele e não nossa. A palavra é de nosso Senhor. Isto é o meu corpo. Então temos que a hóstia se converte, se transforma, temos uma transubstanciação no qual não há mais pão, agora temos Deus. É claro que as características, nós falamos na filosofia, os acidentes são característicos do pão. Se nós pegássemos uma hóstia consagrada e uma hóstia não consagrada e colocássemos uma do lado da outra, a não ser um santo, poderia diferenciar qual é Deus e qual é meramente pão. Porém, a fé, aquilo que nós cremos, nos guia para acreditarmos que sim, Jesus Cristo está verdadeiramente presente. São Paulo vai dizer que no céu não teremos mais fé. É porque nós não iremos mais ver Jesus na Eucaristia, mas Jesus verdadeiramente veremos a sua pessoa, veremos nosso Senhor lá no céu, com suas chagas, perfeitamente como estamos vendo uns aos outros. Uma outra característica é a graça. A água que se transforma vinho é justamente nós que podemos nos transformar em santos por ação de Deus. Não importa o quanto um homem tenha pecado, Deus pode fazer desse homem um santo. Não importasse quanto aquela água estivesse suja, interessante. Essa água era de purificação, não estava limpa. Todos os homens lavaram a mão,
naquelas águas que ali estavam. E Deus transformou no mais saboroso vinho. Assim Deus pode transformar a nossa vida. Pode ser que a nossa vida tenha sido muito suja, tenhamos tido muitos pecados e os pecados ainda estão presentes e ainda estamos nessa luta contra o pecado. Deus pode, através da sua obediência, te transformar em um grande santo. A obediência é essa virtude primeira com que Deus realiza a sua graça. Se quisermos ser obedientes a Deus, sigamos os conselhos de São Paulo. São Paulo, na Epístola aos Romanos, ele faz um resumo do que é ser santo, do que é ser obediente, de como podemos encontrar a graça de Deus. Ser obediente, temos dons diferentes conforme a graça que nos foi concedida. Cada um possui uma missão na igreja diferente. Cada um, às vezes, uma pessoa pode ter uma família, pode ser um padre, pode ser uma religiosa, cada um tem uma missão diferente na sua situação, conforme a sua casa. Aquele que é chamado ao ministério, que se dedica ao ministério, aquele que tem o dom de ensinar, ensine. Muitas pessoas não querem se dedicar à igreja, seja como catequista ou trabalhar em alguma função, por uma falta de vontade de ser santo. Acaba que, preferindo a comodidade, esquece de que é necessário se dedicar às obras de Deus. São Paulo continua: que a vossa caridade não seja fingida, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Buscar ser uma pessoa santa é aborrecer, é não compartilhar, é não querer tudo aquilo que é maldade, tudo aquilo que é pecado. Pelo contrário, de São Paulo, amai-vos mutuamente com afeição terna e fraternal, adiantai-vos em honrar uns aos outros. Se olharmos para a Santíssima Virgem, veremos justamente o cumprimento dessa palavra: se adiantar, colocar-se à frente para servir ao próximo. Seguindo então tudo aquilo que pede São Paulo, seguindo o exemplo da Santíssima Virgem Maria, sejamos obedientes. Obedientes a Deus, obedientes à sua palavra, obedientes à igreja, que os filhos possam ser obedientes aos pais, que aqueles que servem possam ser obedientes aos seus superiores. Assim, o mundo será um lugar melhor, assim buscaremos a santidade, assim será realizado o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.